Salve, meus amigos do canal Sou Mais Vasco News e trazendo informações exclusivas, rapaziada, sobre o Vasco que entra em campo nessa quarta-feira diante do Fortaleza lá na Arena Castelão. E com mudanças, o Flávio Dias vai trazer todas essas informações no vídeo, nesse corte que trouxemos para você. E também declarações polêmicas do ex-diretor executivo Marcelo Santana. Então confere o vídeo que tá espetacular e deixa seu comentário, deixa sua opinião, que é muito importante. Valeu, tamo junto e segue o vídeo. Que me parece ser uma situação bastante boa para o Fernando Diniz e para o torcedor do Vasco, de que esse elenco ele é junto. Esse elenco ele é abraçado o tempo todo e, de alguma forma, alivia um pouco a tensão de uma decisão bastante importante que tem que ser tomada, né? Que é a situação que envolve o atacante Pablo Verratti. Jogador que é ídolo, jogador importante para o Vasco, um jogador de muita qualidade desde que chegou aqui para fazer gols, é o artilheiro do Brasil, o artilheiro do Vasco na temporada, o artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ninguém pode negar a qualidade do Pablo Verratti. Só que é um contraditório, porque o Vasco, depois do jogo de domingo passado contra o Vitória, atingiu a marca de melhor ataque do Campeonato Brasileiro desde a chegada no corte do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, lá em maio, estreava no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Vai fazer um turno aí. Fortaleza. 19 jogos. E de lá para cá, o Vasco fez 35 gols sob o comando do treinador. Superando, inclusive, a dupla líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo, que estão atrás com 33 gols. São 2 gols, em média, em 19 partidas de Fernando Diniz. O Vasco, em média, faz 2 gols por jogo. E o que é mais incrível é que nesse ambiente todo, em que 13 dos 35 gols saíram de bolas aéreas, está se discutindo a saída do artilheiro Pablo Verratti. Só que o equilíbrio na forma de fazer gols, acabei de dizer, 35, vamos fazer uma continha aqui, abrir a calculadora, 35 menos 13, o Vasco tem mais 22 gols marcados. E esses outros 22 gols marcados inclui aí, claro, pênalti, falta e bola no chão. Bola raspando a grama. E essa é a grande dificuldade hoje da presença do Pablo Verratti. Verratti é um jogador incontestável. Nesses 13 gols, praticamente, exceto eu não levantei isso, todos dele, ou pelo menos boa parte dele. Claro que não é porque ele tem 12 no Brasileiro, então teria mais quase 90% do Pablo Verratti, que é o maior cabeceador do futebol brasileiro. Não há dúvida nenhuma, todos concordamos e o Brasil inteiro concorda com isso. Porém, o outro lado criou-se para o Verratti, que nos 2 últimos anos, 23 e 24, foi fundamental com a cabeça, e também com os pés, mas muito mais com a cabeça, levando o Vasco à semifinal, deixando o Vasco na primeira divisão, conquistando grandes vitórias em cima disso, mas eram times, o de 23 e o de 24, que jogavam em função do Pablo Verratti. O Verratti era acionado para fazer os gols, e ele os fez. Por isso se tornou ídolo, por isso se tornou um jogador com números e marcas espetaculares, já bateu o Germancano de longe, já conseguiu chegar perto do primeiro estrangeiro, enfim. Então é um cara que tem números. Porém, com a chegada do Fernando Diniz, criou-se um plano B, uma alternativa à jogada aérea. Não que não se coloque a jogada aérea. Tá aí o número. 13 gols de bola aérea em 35 gols marcados na era Fernando Diniz. Mas os outros 22? É bola ao chão, bola no chão, aonde o Pablo Verratti tem tido muita dificuldade. Verratti não faz gol há 7 jogos e está numa seca, é claro, que incomoda. Mas é claro que não é só isso que incomoda. Incomoda também a dificuldade que ele tem tido para acompanhar essa maneira, essa forma do Vasco jogar. O Fernando Diniz já tirou o Verratti aos 12 minutos do segundo tempo, aos 20 minutos do segundo tempo, e domingo, contra o Vitória da Bahia, tirou o Verratti no intervalo do jogo. E aí eu busco a questão do ambiente. O bom ambiente ajuda a tomar essa decisão sem ferir suscetibilidade. Volto a lembrar, para quem viu os bastidores do jogo do Vitória, antes do jogo, a imagem no vestiário de Verratti e GB conversando separadamente, como se estivessem ali olhando algum desenho, fazendo alguma tática em papel ou num PC, ou num computador, seja lá onde for, num tablet, juntos. E na hora do gol do GB, o quarto gol, o Verratti pula em cima dele, dá tapa na cara dele, brinca com ele, mostrando que está ali desprovido de vaidade. É o elenco.
é o grupo, é o Vasco que precisa vencer. E isso é muito importante porque as últimas atitudes do Verratti sendo substituído demonstravam um jogador inquieto, raivoso dentro do banco. E a nossa dúvida, inclusive, a gente levantou isso do pós-jogo, é se isso era para ele, para quem o tirou, para o Diniz, para o time que não está ajudando ele. A gente levanta isso, porque a gente não tem essa informação. Quando a gente vê o Verratti tomando a atitude que tomou, mas muito mais o sorriso não estampado, é por ele do que pelo time. Porque o time consegue fazer 35 gols no período em que Fernando Diniz está no comando. E se de alguma forma, há 7 jogos, ele não consegue fazer um gol num time que faz o maior número de gols no Campeonato Brasileiro, ele também tem que se cobrar. E é a maneira como ele está fazendo. Ele está cobrando, treinando muito, extremamente importante para o elenco. E é claro que pesa muito. A experiência do capitão, do artilheiro, como eu disse, da temporada, tudo isso pesa. É uma decisão difícil, porque pra gente aqui do lado de fora, não, tira o Verratti, barra o Verratti. Outros centroavantes são barrados. Mas você vê um exemplo do rival. O Pedro, muitos reclamam. No Fluminense, muita gente reclama da ausência do Germancano, que também está no banco. Então há uma reclamação, sim, quando ícones, jogadores que têm qualidade para fazer gol, Pedro, Germancano e outros mais, ficam no banco, porque às vezes não se adaptam à forma do time jogar. No caso do Verratti, é a mesma coisa, é o mesmo tamanho. Mas, assim como aconteceu em São Paulo contra o Santos e no Rio contra o Corinthians, dificilmente o Pablo Verratti não ficará fora do jogo de quarta-feira. Faltou em alguns momentos, na minha visão, liberdade e autonomia. Participei, opinei de vários nomes, mas em algumas situações que eu te pontuei, a busca por um respaldo social interfere no trabalho dos executivos. Os executivos às vezes viram executores. Não queria nem me alongar muito nessa resposta para não gerar algum desgaste e tudo, não é o meu perfil. Pontuei porque eu assumo os meus erros. Assumir os erros dos outros muitas vezes é chato. Não digo que eu não errei. Repito, eu assumo os meus erros. E posso dar um exemplo, só para ilustrar um exemplo de um jogador positivo dessa questão da interferência. O Nuno Moreira, ele estava negociado na primeira semana de janeiro para a gente contratar. E aí, por uma interferência, que não foi do departamento de futebol, o Vasco partiu para a contratação do Bruma. Depois partiu para a contratação do Brian Rodrigues. E no final a gente no final a gente voltou e contratou realmente o Nuno Moreira. O Nuno Moreira era o nome aprovado pelo departamento de futebol. Foi uma sugestão do Felipe Maestro, um jogador que tem performado muito bem, mas que por uma interferência externa a gente demorou de contratar esse jogador por mais de um mês. Então é isso que eu pontuo. Repito, não quero ficar me alongando nisso. Prefiro assumir a responsabilidade da parte que me cabe. Citei alguns jogadores que eu achava que poderiam contribuir. Em alguns a gente não teve sucesso na negociação, que é normal. Outros não me foi autorizado a avançar pela sinalização que não seria o perfil de um jogador para atuar no Vasco. Acho isso normal dentro de um ambiente de trabalho, mas eu digo que na minha chegada ao Vasco eu tinha muito mais respaldo do que na minha saída, apesar de a gente ter terminado o ano, no meu entender, respeitando o momento do Vasco de uma maneira positiva.